Olha, Lula defende Maduro e critica quem acusa falta de democracia na Venezuela. Olha, ontem o presidente Lula declarou que uma narrativa contra a Venezuela foi criada e defendeu que o presidente Nicolás Maduro apresente sua própria perspectiva sobre os bloqueios econômicos recebidos. Durante uma conversa com jornalistas ao lado do seu homólogo, o líder brasileiro afirmou que considera inexplicável o fato de o país vizinho ter enfrentado 900 sanções e culpou os Estados Unidos pelo bloqueio excessivo. Lula enfatizou que cabe a Maduro reverter essa situação e permitir que a Venezuela recupere sua soberania. Ele também declarou que seus oponentes terão que se desculpar por danos causados aí contra a Venezuela por conta dos seus discursos. Cabe a você virar esse jogo e a Venezuela voltar a ser um país soberano. E os nossos adversários vão ter que pedir desculpas pelo estrago que fizeram, disse Lula. Lula criticou igualmente os erros que levaram Maduro a não visitar o Brasil por 8 anos e reconheceu que o governo do presidente venezuelano foi boicotado. Ele compartilhou ter enfrentado discordâncias com os social-democratas, europeus, governos e indivíduos dos Estados Unidos em defesa de Maduro. Lula acrescentou que considerava absurdo negar que Maduro era o presidente da Venezuela, já que ele foi eleito pelo povo, enquanto um deputado eleito era reconhecido como presidente. Achava a coisa mais absurda do mundo para as pessoas que defendem a democracia negarem que você era presidente da Venezuela, tendo sido eleito pelo povo, e o cidadão que foi eleito para ser deputado ser reconhecido como presidente, completou. Durante seu discurso, Lula admitiu o grande preconceito existente em relação ao país vizinho e relembrou as críticas que recebeu durante a campanha eleitoral de 2022 por manter relações com a nação venezuelana. Ele citou discursos que diziam que se ele fosse eleito, o Brasil se tornaria uma Venezuela. No encerramento de seu discurso, Lula destacou a importância do momento histórico e defendeu a plena integração entre os países. 10 horas e 55 minutos. Cícero Faria, quer falar? Independente, tirante aí a questão política na Venezuela, né, de se ele foi eleito democraticamente ou não, a situação da Venezuela financeira, econômica, é deplorável, né? Apesar da Venezuela ter as maiores reservas de petróleo do mundo, né? O país vive desde o governo do Hugo Chávez, né? Que criou a República Bolivariana, e o Chávez nacionalizou grandes empresas, indústrias estrangeiras, e levou o país à bancarrota. Essa que é a realidade, né? Hoje a Venezuela pouco produz, ela depende de carne aqui do Brasil, de outros produtos aqui do Brasil, arroz, soja que o Brasil exporta para lá, para a Venezuela, embora tenha um período que levou calote, as empresas que venderam, elas levaram calote, e o Chávez morreu e entrou o Maduro, seu pupilo, né? Que continua com a mesma política econômica, inflação lá de, nem sei quanto está a inflação na Venezuela hoje, deve estar uns 1000%, né? Como das últimas 300%. vezes. 300%. 300%. Que seja, né? Está no mesmo caminho a Argentina está no mesmo caminho da Venezuela, está com 104%. Então a Venezuela é um país hoje deprimido, um país triste, né? Tanto você vê a quantidade, milhares de venezuelanos que atravessaram a fronteira do Brasil para procurar uma vida melhor aqui, trabalhando, tendo um salário justo, um salário digno, né? A Venezuela é o retrato do socialismo que tanto aí muitos petistas pregam, né? Um país quebrado, literalmente. Olha, ouvindo esse discurso do Lula ontem, eu tenho sérias dúvidas se ele estava sóbrio, né? Se ele não estava com cachaça na cabeça, né? Como costuma fazer de vez em quando, de tanta asneira, no meu entendimento, do que falou o presidente brasileiro em relação ao Nicolás Maduro e à Venezuela. Não, Lula, ao contrário do que você está dizendo, e o povo brasileiro sabe muito disso, bem disso, aliás, o mundo inteiro sabe disso, Maduro é ditador, Maduro é bandido, isso é claro e notório. Não tivemos eleições democráticas na Venezuela, como você está dizendo, não. Muito pelo contrário.
as eleições, ele foi eleito, entre aspas, pelo voto do povo, porque ele impediu ter candidatos opositores. Não se tinha oposição ao Nicolás Maduro, porque ele perseguiu politicamente todos os seus opositores, aqueles que não puderam fugir do país para não serem presos, tiveram que se exilar em outros países, porque não tiveram a possibilidade de disputar a eleição de forma igual. Então não teve eleição democrática lá. Ele foi eleito pelo povo, mas pelo povo que foi obrigado a votar nele, porque não tinha outra opção para isso ser feita. Manifestações contra o governo de Nicolás Maduro na Venezuela são reprimidas pelo exército comandado por ele com requinte de crueldade. Quem não se recorda de imagens que foram divulgadas de tanques de guerra passando sobre manifestantes que eram contrários ao Nicolás Maduro? Candidatos de oposição até hoje que foram presos na Venezuela, de acordo com agências internacionais, são torturados todos os dias lá na prisão por esse bandido chamado Nicolás Maduro, que você recebe dando abraços aí no Palácio do Planalto. De acordo com relatórios, inclusive da ONU, que reconhece Maduro como ditador sanguinário, que persegue pessoas que são contra o seu regime ditador na Venezuela. Você ontem recebeu aí, com honras dentro do Palácio do Planalto e abraços de amizade, um ditador, um bandido, um assassino chamado Nicolás Maduro. Essa é a realidade. E, aliás, ainda aconselhando o Nicolás Maduro, olha, foi construída uma narrativa contra a Venezuela, você tem que construir a sua. Ou seja, narrativas são fatos que são criados para tentar camuflar a verdade dos fatos. Ele quer que o Nicolás Maduro construa uma narrativa para tentar encobrir a verdade sobre ele, para tentar emplacar no mundo aquilo que é a realidade hoje da Venezuela. Relações comerciais com países que têm ditadores ou autoritários no poder, elas até são aceitáveis dentro do regime econômico que tem que ser feito. Nós temos o exemplo do Brasil, que tem negócios com a China, que também tem um governo ditatorial. Mas isso é possível e se trata apenas de questões comerciais. Não quer dizer que você precise defender o modo de atuação desses líderes, desses ditadores contra o seu próprio povo. Para mim, defender bandido, ditador, torturador, não é só concordar com o que ele faz, é também ser cúmplice de todos esses crimes que eles cometem contra a humanidade. Lula, ao fazer isso ontem, na minha opinião, assinou embaixo todos os crimes que este lixo chamado Nicolás Maduro produziu, vem produzindo na Venezuela contra o seu povo.